A obsessão é uma preocupação extrema com algo, um apego excessivo a uma ideia fixa, a ideia de querer proteger e manter apenas para si próprio algo. O transtorno obsessivo-compulsivo é muito comum nas pessoas em relação ao dinheiro, mas o que fazer quando essa obsessão compulsiva gira em torno de uma pessoa? Feliz Ano Novo, pessoas! Eu espero que esse ano seja repleto de maravilhas e coisas boas para todo mundo. E eu queria agradecer por todo o apoio e elogios que eu tive no último vídeo. E de verdade, vocês não sabem como isso me motiva e me deixa inspirada para trazer mais vídeos para vocês. Então, de novo, muito obrigada. Enfim, vamos pro vídeo. O Baby Vox era um grupo de K-pop formado pela DR Music Entertainment, a mesma empresa que debutou o Rania e o atual girl group da empresa, o Black Swan. O grupo era composto por 5 integrantes, sendo elas Kim Ye-ji, Lee Hae-jin, Shin Yeon-jin, Kang Min-yeon e Yoon Eun-hye. O grupo estreou em 1997 com o single Haircut e logo ganharam destaque na mídia, por ser um grupo diferente, onde em suas músicas retratavam o empoderamento feminino e o lado ruim dos fins de relacionamento, como a raiva e a tristeza pós-término. Yo, 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 this is Vox coming at ya. I want y'all to get on up and shake that body. Come on, come on. Junto com esse conceito diferenciado, elas foram as pioneiras do conceito sexy no K-pop, sendo protagonizado mais tarde pelo Stellar e pela solista Hyuna. Por causa dessa grande representação feminina, o grupo ganhou um forte e grande número de fãs mulheres. Porém, como esses assuntos eram tabu e ainda são na Coreia naquela época, o público conservador sul-coreano tornou difícil o sucesso do grupo. Além da mídia da época, os fãs masculinos de outros grupos gostavam menos ainda de ter um grupo conhecido cantando abertamente sobre o feminismo. Disseram que todos pareciam odiar o grupo, menos, obviamente, as fãs. A fama mesmo do Baby Vox veio em 1999, quando elas lançaram seu terceiro álbum, chamado Come Come Baby, que foi um tremendo sucesso na época, conseguindo atingir um grande marco na história do grupo. O álbum vendeu mais de 200 mil cópias e elas foram premiadas ao primeiro lugar no KBS Music Bank, um programa bem famoso na indústria coreana, com a música Get Up. Tudo ocorria bem durante as promoções do grupo, até que surgiu um rumor de namoro entre a Minhyun e o Moon Hae-jun do Hot. Hot foi um popular boy group sul-coreano de meados da década de 90. Ele foi formado pela SM Entertainment e era um grupo conhecido por ter o maior número de fãs formados por garotas. E essas fãs tinham uma horrível reputação de causar estragos nas mulheres que podiam estar até minimamente ligadas com o grupo. Apenas com esse rumor foi suficiente para gerar uma grande onda de ódio das fãs do Hot direcionada ao Baby Vox, tornando a Minhyun um alvo maior de hate e se transformando uma grande inimiga das fãs obcecadas, malucas, doidonas. Da noite pro dia,
a empresa começou a receber inúmeras ligações de haters maltratando a idol, tendo até relatos dessas haters indo em fansigns, que é onde os idols podem conversar com os fãs, só para xingar as meninas do Baby Vox e principalmente a Minhyun. Com a enxurrada de ameaças, a empresa acabou ficando sem rumo, não soube lidar com essa situação. Então, eles não tomaram medidas judiciais. Infelizmente, as meninas tiveram que continuar com as promoções, correndo o risco de algo grave acontecer. O grupo, enquanto apresentava, recebia vaias, testes de silêncio ou dedos do meio toda hora, enquanto elas estavam no meio do palco, fazendo o que elas estavam sendo pagas para fazer. Acabou que, em um fansang, um hater disfarçado de fã do Baby Vox pediu para Minhyun segurar a mão dele, e quando ela segurou, a pessoa cortou o dedo indicador dela no meio de todo mundo. O corte, felizmente, não foi tão profundo e nem tão grave, então rapidamente a Minhyun recebeu primeiros socorros e se curou. Após esse incidente, a empresa tomou medidas de segurança mais severas. As bolsas de todos eram revistadas, que eu acho que era o mínimo que deveriam fazer. Mas mesmo assim, os haters estavam organizando um esquadrão da morte para Minhyun. Durante esses eventos, jogaram um pôster do Moon Hye-jun e obrigaram a Minhyun a assinar por algum motivo. Além de que ela recebia uns presentes super bizarros. Esse hate todo começou a afetar todas as meninas do grupo, como a Eun-jin, que revelou que as portas dos dormitórios delas estavam grafitados com palavras bem desagradáveis, muitas ameaças e sacos de lixos cheios de comida podre. Não bastando esses acontecimentos diariamente, eram enviados como cartas de fãs, objetos pontiagudos e até mesmo um gatinho morto. Nessas cartas disfarçadas de serem de fãs, havia uma carta para Minhyun com lâminas de babear perto da abertura da carta. Além disso, foi comunicado de que as integrantes do Baby Vox foram encharcadas de água por 4 ou 5 estudantes mulheres na saída do fansang. A DR Music finalmente acordou e comunicou todas essas ameaças e coisas terríveis que aconteceram com as meninas para a polícia de Nyeonhaeon. Essas mentiras foram tão absurdas que os haters acusaram a Minhyun de criar um rumor de namoro e de enviar cartas com sangue para si mesma com o sangue do manager delas. Nessa mesma época, a filha do CEO da DR Music estava sendo alvo de bullying na escola e há vários rumores de que o carro do CEO foi incendiado. E adivinha em quem colocaram a culpa? Na Minhyun. Mais tarde, a agência enviou uma declaração dizendo que a Minhyun e o Moon Hye-jun nunca sequer se conheceram e criou métodos de proteção de emergência para a vida pessoal da Minhyun. Então, ela ficou com 2 guardas pessoais para ela. Durante as investigações para descobrir quem enviava aquelas cartas para Minhyun, as ameaças pareciam ter desaparecido aos poucos, mas ainda existiam comentários maldosos sobre elas na internet. Em julho de 2000, finalmente descobriram quem havia enviado as cartas, e como esperado, era uma fã do Hot. Porém, como essa pessoa era uma estudante e menor de idade, o Baby Vox decidiu não prestar queixa. Vocês devem estar se perguntando, e qual é o lado do Hye-jun? Qual é o lado da empresa? Então, a empresa deles enviou um comunicado confirmando a versão da DR Music, de que os dois nunca tinham se conhecido. Então, fez com que esse boato, esse rumor de namoro terminasse de uma vez por todas. Em 2001, o Hot anunciou o fim do grupo. Então, a onda de ameaças começou a decair e o caso caiu em esquecimento. Enquanto, do outro lado, o Baby Vox continuou crescendo e começaram a focar na sua carreira internacional.
3 anos depois, o Baby Vox teve o seu fim silencioso após a saída da Eunjin da empresa. Em 2014, Kim Easy, Shin Yeon-jun e Kang Min-yeon apareceram em uma entrevista onde elas explicaram um acontecimento da qual Yoon Hae quase ficou cega. Elas explicaram que estavam no backstage esperando pelo momento para irem para o palco, quando alguém passou pelo lado delas e estava usando um Pikachu como armadilha, até que alguma coisa disparou. Yeon-hae foi atingida no rosto e imediatamente caiu no chão e começou a chorar com muita dor. A empresa de imediato cancelou a performance e a enviaram para o hospital. Detalhes foram revelados mais tarde, dizendo que a hater que estava disfarçada de Steph havia tirado uma arma de água misturada com molho de soja e vinagre com a intenção de cegar a pessoa. Yeon-hae disse que ficou com medo extremo, um trauma de sair de casa em público depois disso, e com medo de que outras coisas acontecessem depois. Em 2017, as integrantes do Baby Vox apareceram em uma entrevista para falarem sobre os incidentes dessa época sombria. Kang Min-yeon falou um pouco sobre sua experiência. Havia algumas pessoas que colocavam lâminas de facas enferrujadas em envelopes de forma que, ao abri-los, você se machucaria. Eles até me enviaram conjuntos dessas lâminas. Acho que eles queriam que eu usasse. Então, teve alguém que escreveu uma carta com sangue dizendo: "Vamos juntos para o inferno. Eu irei com você para que você não fique sozinha." Shin Yeon-jin também disse que sentia muita fúria naquela época por causa da forma que as pessoas tratavam ela no palco. Por isso, ela usava sentimentos reais para extravasar na maneira que dançava e cantava. A conclusão final que tiramos com esse vídeo pode parecer um pouco óbvio, mas é sempre importante ressaltar que existe um abismo de diferença quando nós dizemos fãs e quando nos dizemos obcecados por cantores, atores, jogadores, etc. E acaba que as pessoas normalizaram serem obcecadas por alguma coisa. Esse fanatismo extremo que as pessoas têm deixa elas cegas e elas começam a endeusar seus ídolos, começam a tratar eles como se eles fossem divinos, que nunca cometem erro algum e que são perfeitos, são anjos na Terra, né? Quando na verdade eles são só pessoas que erram e podem errar demais. Tanto que quando o artista comete algum erro, as pessoas começam a defender essa pessoa com unhas e dentes, não conseguem enxergar mais nada, além de que gostam dessa pessoa e criaram aquela versão de que eles nunca erram, que estão sempre certos, que é impossível eles cometerem algum erro. Eles pensam tanto assim que depois de um tempo eles começam a perder a razão, começam a perder a humanidade que tinham dentro deles por causa dessas pessoas que simplesmente não estão nem aí, que só querem reconhecimento, que só querem fama, que só querem dinheiro. E eu queria muito que as pessoas soubessem que tudo que gostamos hoje é passageiro. Todos esses artistas, todas essas músicas, essas roupas que usamos diariamente vão passar. E alguma hora vamos olhar para o passado e falar: por que eu fiz isso, sabe? E essa questão de humanidade está sendo cada vez mais esquecida pelas pessoas. E é importante as pessoas saberem que não podemos simplesmente perder a compaixão, perder a empatia. Essa questão de humanidade é muito importante. Enfim, se eu continuar falando, eu vou acabar gerando um cancelamento pro meu canal e eu só tô com 2 vídeos ainda, gente. Eu não tenho nem inscritos direito. Enfim, de novo, muito obrigada pelas visualizações e pelos elogios. Os créditos vão estar na descrição. E beijo pra vocês e até mais.
Tchau!